É difícil criar um conteúdo 100% atualizado sobre uma situação que muda todos os dias em todo o mundo. E desde o início de 2020, todo o planeta convive com as incertezas diárias trazidas pela pandemia da Covid-19. Inicialmente chamado de novo coronavírus, o patógeno começou a se espalhar na China ainda no fim de 2019 e já dava alguns sinais da gravidade, mesmo que o país asiático escondesse boa parte das complicações em seu território. As primeiras infecções foram registradas na cidade de Wuhan e tinham sinais de pneumonia. Em 31 de dezembro, a China emitiu o primeiro alerta para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, relatando casos de pneumonia de origem desconhecida. Em 9 de janeiro, as primeiras pesquisas apontaram um novo coronavírus como causa da doença. E 2 dias depois, a China anunciou a primeira morte de um paciente com o vírus. De lá para cá, mais de 1 milhão de pessoas já perderam a vida para a doença em todo o mundo. Quase 200 mil morreram apenas no Brasil. O vírus foi chamado de SARS-CoV-2, sendo o SARS um surto que também matou milhares de pessoas em 2003. A palavra é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. A pandemia de Covid-19 deixou prejuízos não só à saúde pública e à vida de milhões de pessoas, como também gerou uma crise econômica nas mesmas proporções da doença. Os primeiros casos no Brasil foram registrados em meados de março e poucos dias depois, prefeitos e governadores começaram a planejar medidas que evitassem mortes e mais contaminações. A experiência vinha do que acontecia na Europa, onde centenas morriam diariamente pela doença. Na Itália, as autoridades resistiram a decretar um isolamento social e viram a curva de contaminação e mortes crescer rapidamente, deixando a população sem assistência e enfrentando desafios como a falta de lugares para armazenar cadáveres. E quando os primeiros casos chegaram ao Brasil, algumas cidades e estados brasileiros, como Belo Horizonte, começaram a decretar o fechamento de espaços públicos, proibir eventos e suspender qualquer atividade que pudesse causar aglomeração. O país entrou no mês de abril com quase 7 mil casos e 164 mortes pelo vírus. Em Belo Horizonte, o mês marcou o início de um maior rigor nas políticas de isolamento social. O prefeito Alexandre Calil determinou o fechamento de todos os comércios não essenciais na cidade e justificou a medida, criticada por vários setores econômicos da cidade. O grande problema é que não adianta, não vai adiantar pressão de nenhuma instituição, de nenhuma federação, de nenhuma confederação. Nada vai desviar o propósito de Belo Horizonte de não virar Milão. Eu prefiro 10 mil desempregados do que 50 mil mortos. A crise econômica brasileira tem sido um capítulo à parte na discussão sobre a pandemia. Setores como de turismo, cultura, gastronomia e entretenimento estão entre os mais afetados pela recessão. Comércios considerados não essenciais também entram na conta. Os setores cultural e de economia criativa amargaram prejuízos enormes e alguns empreendedores chegaram a perder 100% do faturamento. Teatros, cinemas, casas de show e até sets de gravação precisaram parar suas atividades. Artistas de todo o mundo se viram sem saída para continuar trabalhando e deram início ao movimento de lives. Foram milhares de apresentações online em todo o mundo para o público que agora precisava ficar em casa. E segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio Minas, ainda em março, lá no início da pandemia, mais da metade das empresas do setor já amargavam uma queda superior a 50% no volume de vendas e serviços prestados. Em Belo Horizonte, a expectativa da Prefeitura é de que sejam perdidos mais de 450 milhões de reais em arrecadação em 2020. A cidade enfrentou um dos isolamentos mais rigorosos do país e, apesar dos bons resultados na área de saúde, o setor econômico ficou bastante prejudicado. Comerciantes da cidade protestaram diversas vezes pedindo que o prefeito Alexandre Calil liberasse o funcionamento das lojas. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a ACEMinas, Aguinaldo Diniz Filho, relatou alguns dos prejuízos.
O comércio de Belo Horizonte foi tremendamente atingido. Por exemplo, no Dia das Mães foi um fracasso, uma queda de 40%, 50%, 60% nas vendas. Isso e mais o desemprego. O comércio de Belo Horizonte já gerou 20 mil desempregados. E, olha, isso pode aumentar e vai aumentar lamentavelmente. Mas o que a gente está fazendo? Eu falo que nós estamos numa disrupção pandêmica. Todo mundo vai ter que mudar. O comércio vai ter que mudar. Nós vamos ter que pensar no comércio eletrônico. Nós vamos ter que reinventar, vamos repensar, porque nós estamos num mundo novo. Em Minas, o governo do estado desenvolveu o Plano Minas Consciente, um protocolo de retomada gradual da economia dividido por ondas de abertura. As atividades foram classificadas com base no risco de contágio do coronavírus e inseridas nas fases de reabertura. Inicialmente, o plano não foi um sucesso entre os municípios e poucos aderiram ao protocolo. A adesão aumentou quando a Justiça determinou que as cidades que quisessem retomar a atividade econômica deveriam seguir o Minas Consciente ou continuariam fechadas. A perda de renda e emprego foi outra dura realidade trazida pela doença. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estimou que 300 mil vagas sejam perdidas em todo o Brasil. Uma das soluções vindas do governo e da Câmara dos Deputados foi o auxílio emergencial de R$ 600 pagos a trabalhadores atingidos pela crise. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 67 milhões de brasileiros receberam um auxílio emergencial, o que exigiu um investimento de mais de 270 bilhões de reais para os pagamentos. A crise, que era econômica e de saúde, se tornou também política, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu uma postura negacionista sobre a pandemia. O chefe do Executivo Federal começou a pregar contra o isolamento social e duvidar da gravidade da doença. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. E se nos primeiros pronunciamentos o presidente defendia a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não demorou muito para que a relação mudasse. O ministro, que estava na pasta desde o início do mandato de Bolsonaro, foi demitido por discordar do que defendia o presidente e falar em algumas ocasiões a favor do isolamento social. O médico Nelson Teich substituiu Mandetta no cargo, mas por pouco tempo. Menos de um mês após assumir, Teich anunciou sua saída sem explicar o motivo. A especulação é de que ele tenha saído por não concordar com o uso da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e amplamente defendido por Bolsonaro. Após algum tempo sem ministro da Saúde, Bolsonaro nomeou o general Eduardo Pazuello como ministro interino. Pouco depois, o militar foi efetivado no cargo, onde continua até hoje. Mais alinhado à ideologia bolsonarista, Pazuello não é médico e segue à risca a cartilha do chefe. E enquanto as crises políticas, econômicas e de saúde se instauravam, as pesquisas avançavam em busca de tratamentos e vacinas eficazes contra a Covid-19. E a maior vitória nesse sentido aconteceu no dia 8 de dezembro, quando o Reino Unido começou a vacinar sua população. O país recebeu as primeiras 800 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech. No Brasil, o assunto vacina já era alvo de polêmicas políticas. A maior delas envolve o governador de São Paulo, João Dória, e os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A Coronavac tem uma das pesquisas mais promissoras entre as que estão na última fase de testes no mundo. No entanto, o fato de ser um medicamento desenvolvido por uma empresa chinesa em parceria com o governo de um dos maiores inimigos políticos de Bolsonaro motivou o cancelamento da compra dele para imunizar os brasileiros. Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí.
O início da vacinação na Europa e nos Estados Unidos levantou uma série de críticas contra o governo federal brasileiro, que não estaria preparado para iniciar o protocolo de vacinação por causa dos conflitos políticos envolvidos. No mesmo dia 8, o ministro Eduardo Pazuello fez um pronunciamento no qual garantiu que o país terá 300 milhões de doses até 2021 e ressaltou que compete ao Ministério da Saúde o programa de vacinação. São 142 milhões de doses de vacinas que serão produzidas pela Fiocruz, inicialmente recebendo partes da vacina já pronta com a transferência da tecnologia. Então nós importamos a tecnologia da AstraZeneca, iniciamos com 100 milhões de doses no primeiro semestre e depois 160 milhões de doses no segundo semestre, já com a tecnologia incorporada. E em meio a programas de recuperação da economia, vacinação e combate ao vírus, o país vê a curva de contaminação crescer novamente neste fim de ano. Assim como aconteceu na Europa, vários países se viram obrigados a decretar novos lockdowns após os números da doença aumentarem. Ao menos desta vez, existe a esperança de que o vírus seja controlado e com mais rapidez e eficiência, pelo menos ao redor do mundo. No Brasil, ainda não há uma data concreta para sermos imunizados.